Queridos, boa noite para quem não recebeu boa noite. Graça e paz aos irmãos. O pastor Renato tem uma virosezinha rondando aí, né? Confundindo algumas pessoas em relação ao Covid. O pastor Renato, a Raquel e as meninas tiveram um pouquinho de inflamação na garganta, sexta-feira, por aí. E aí o pastor Renato hoje me mandou um áudio, e pelo áudio eu já... Antes dele concluir o áudio, eu já sabia que eu ia pregar hoje à noite. A garganta estava bem falhando. E estejam em oração aí pela família do pastor Renato, para que ele possa estar bem, estar conosco aí domingo. Tá? Então, hoje, a exposição que o pastor Renato tem feito sobre família ficará para a próxima terça-feira. Tá bom? Eu queria convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em primeiro livro de Samuel, capítulo 13. A gente vai ler do 1 ao 5. 1 Samuel. A gente fala 1 Samuel, gente, é porque é o primeiro livro, né? 1 Samuel, né? É o primeiro livro de Samuel. E aí os do Novo Testamento a gente fala 1 Pedro, porque é carta, né? Primeira carta. É bom a gente saber dessas coisinhas, né? Então, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. Guerra entre os filisteus, entre os israelitas e os filisteus. O ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo para cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que estava à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pela circunstância, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo,
porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, a cerca de 600 homens. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para que possa tocar os nossos corações, falar a cada um de nós nesse momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração, para que ministre a cada um de nós e sejamos aqui, Deus, confrontados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a monarquia em Israel foi resultado da rebeldia do povo. O povo de Israel era um povo teocrático, era um povo que era governado por Deus. E Deus trazia a direção, a instrução para o seu povo por meio das leis que foram entregues a Moisés. E, gente, é interessante isso, 90% das profecias do Velho Testamento dizia a respeito de coisas que já haviam sido ditas. Quando Deus entrega a lei para o seu povo e diz assim, ó, se vocês não obedecerem à lei, se vocês não cumprirem os mandamentos, eu levantarei nações contra vocês. Vocês serão vitoriosos à medida que vocês estiverem comprometidos com a minha palavra, com a minha lei. Caso contrário, o destino de vocês será a destruição. Então, quando um profeta vem e profetiza a destruição de Israel, ele não está fazendo nada mais do que reforçando aquilo que já havia sido entregue por meio da lei. O que acontece é que os profetas começaram a trazer alguns detalhes a respeito de como isso iria acontecer. Mas, enquanto o povo de Deus estava sendo conduzido por Deus, por meio dos profetas, o povo de Deus tinha um sistema de governo diferente das outras nações. E chega um momento que o povo de Deus procura Samuel e fala, Samuel, a gente não quer mais esse negócio de Deus governando a gente por meio de você. A gente quer ter rei. Então, imagina, gente, uma nação onde não tem uma figura representativa da sua autoridade, do seu poder. Tinha um profeta que era o porta-voz de Deus, mas não havia uma figura que foi estabelecida como rei para Israel. Israel fala para Samuel, nós queremos um rei. Samuel vai para casa e na hora que ele vai orar, ele chora diante de Deus, ele lamenta diante de Deus. E Deus fala o seguinte para Samuel, Samuel, você está achando que o povo está rejeitando a sua autoridade, o seu governo? Não, Samuel, eles estão rejeitando a minha autoridade. Israel está rejeitando o meu governo. Agora, Samuel, vai e fala com o povo, o que é que vai acontecer quando for estabelecida a monarquia no meio de Israel? Israel não pagava tributo, Israel não tinha obrigatoriedade militar, tinha uma série de situações no meio do povo de Deus que não acontecia. E Deus começou a falar, ó, os reis que se levantarem vai começar a pegar as filhas de vocês para trabalhar no campo para eles, vão começar a impor cargas tributárias sobre vocês, vocês vivem muito tranquilos, e mesmo diante disso, Samuel vai ler o beabá para o povo fala, não tem problema não, a gente quer. E Deus falou, e vai chegar uma hora que o povo vai clamar e gritar, e eu não vou ouvir, porque eu já estou avisando qual que vai ser a consequência dessa rebeldia de vocês. E o primeiro rei a ser levantado dentro de Israel é o rei Saul. O homem que, quando a gente começa a ler a história de Saul, estereoticamente falando, Saul tinha muito mais condição de fazer um bom reinado do que Davi. Só que Saul teve um comportamento completamente rebelde para com o Senhor. A situação em que o texto trata, que nós lemos aqui, os filisteus eram chamados povos do mar. Era um povo que vivia mais na área da costa, e eles começam a estar ali, fazia parte do povo cananeu que deveria ser expulso da terra. Então a gente precisa lembrar que quando Moisés ele morre antes de entrar na terra prometida, Moisés só leva o povo até a entrada da terra. E Josué é o responsável pela campanha militar para tirar o povo da terra.
Então o povo aqui de Deus está em processo de conquista da terra prometida. E acontece que Saul estava em uma determinada região e o seu filho Jonatas estava também, como o texto diz aqui, Jonatas estava em Gibeá. Acontece que Jonatas encontra uma guarnição de filisteus, entra em confronto e mata e ataca essa guarnição. Saul, vaidoso como era, ele começa a avisar para todo Israel: nós enfrentamos a guarnição dos filisteus e nós matamos. E toca a trombeta e faz festa, e ele fala, eu destruí os filisteus. Então ele pega para si a glória que foi do filho. Só que, gente, o tiro saiu pela culatra. Os filisteus se iraram com o que aconteceu, e o verso 5 diz aí: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Olha a diferença. O povo que estava com 3.000 agora está diante de um exército formado, pronto para a guerra. Pronto para a guerra. E o povo começa a entrar em desespero, porque eles não esperavam que o revide seria dessa maneira. E, queridos, eu queria tratar com vocês essa noite algumas lições que essa situação pode nos ensinar, para que a gente aplique na nossa vida, para que a gente entenda como momentos de tensão, momentos difíceis, momentos de angústia, porque no momento em que os filisteus se levantam contra o povo de Deus entra em desespero. O povo de Deus entra em desespero, porque eles não esperavam que a resposta seria dessa maneira. E eu queria falar com os irmãos essa noite, o que é que o momento de desespero que Israel viveu pode nos ensinar e nos dar aqui direções para a nossa vida prática. Tá? Primeira lição que esse texto nos traz: o medo pode nos levar à desobediência. O medo da circunstância onde nós estamos pode nos levar à desobediência. O texto diz que depois que Saul fica sabendo que os filisteus haviam se levantado, estavam prontos para atacar o povo de Deus, Saul ele convoca todo o exército de Israel. E era costume que antes das guerras, o povo oferecesse um sacrifício a Deus, entregando a batalha a Deus, falando assim: Senhor, nós queremos a tua bênção, nós queremos a tua direção. E a lei dizia que somente o sacerdote poderia fazer isso. E Samuel, ele meio que ocupava essa função, tanto de sacerdote como profeta, no meio do povo de Deus. Então, Saul, ele está sentado, o coração angustiado, a pressão aumentando, muitos dos soldados de Israel, dos soldados já haviam fugido, e ele começou a entrar em desespero. Passou o primeiro dia, Samuel não apareceu para oferecer o sacrifício a Deus e abençoar a guerra. Chega o segundo dia, nada. E chega um momento em que Saul entra em desespero. Porque se não houvesse a bênção de Deus, eles iriam para a guerra já com a consciência pesada, porque não receberam o aval do Senhor, não receberam o carimbo de Deus validando aquilo, dizendo: vai, porque eu vou dar vitória a vocês. A quantidade, queridos, aqui de inimigos que Israel iria enfrentar não era um problema em si, porque o povo de Deus enfrentou várias batalhas desde quando saiu do Egito e esteve em menor número em várias situações e Deus deu vitória. Eles sabiam que era possível vencer, porém eles tinham consciência de que era necessário a bênção de Deus. Só que assim, porque Samuel não via Saul chegar, aliás, Saul não via Samuel chegar, ele tomou uma decisão. Ele falou: gente, traz aí as ofertas, que eu vou oferecer o sacrifício ao Senhor. O medo dele, daquela situação, foi tão grande, que ele tentou exercer um ofício que não era responsabilidade dele. Saul foi ungido para ser rei, ele não foi ungido para ser sacerdote, ele não foi ungido para representar o povo diante de Deus. Não era competência de Saul
oferecer sacrifício ao Senhor. Mas como ele queria que o povo não se espalhasse, porque o povo estava indo embora. Quanto mais demorava, mais gente ia embora. O exército estava minguando. E Saul fala, gente, corre aí, vamos oferecer um sacrifício. E Saul oferece um sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele estava com medo. O medo do exército deixar ele na mão, o medo de que ele perdesse aquela batalha, fez com que Saul desobedecesse a Deus. Queridos, quantos pecados na nossa vida a gente já não cometeu por medo? A Bíblia é repleta de exemplos de homens que pecaram porque tiveram medo. A história de Abraão é marcada por isso. Abraão, quando chega na terra de Abimeleque, com medo de ser morto, ele faz um combinado com a sua esposa e fala assim, diga que você é minha prima. Né? Diz, não fala que você é minha esposa, não. O medo fez com que Abraão mentisse. Posteriormente, depois que Abraão já havia recebido a promessa de que teria um filho, o medo de que a promessa não se cumprisse fez com que Abraão aceitasse a sugestão de Sara e dormisse com Agar. E quantas vezes o nosso medo nos faz entrar em rebeldia contra o Senhor? Às vezes o medo de perder emprego nos faz ter uma postura que é contrária à palavra do Senhor, contrária ao padrão da vida cristã. O pastor Renato contou uma situação aqui do chefe, de um antigo chefe dele, que o forçou a mentir, e eu passei por esse tipo de situação. Eu trabalhava numa empresa na Bahia, e uma mulher começou a ligar para o escritório do meu chefe, e eu já entendi o que era, não era a esposa dele. Aí a primeira vez ele conseguiu dar um migué lá e não atendeu a ligação. E eu já sabia o que foi, porque outros companheiros entraram na sala, conversaram, e ele comentou, rapaz, você acredita que as meninas estão ligando? E quando foi mais tarde, o telefone toca. Aí ele falou, Neylon, não são elas não, gente. Aí falou, Neylon, atenda o telefone. Aí eu atendi o telefone. Aí quem é? Aí falou, aí ele perguntou, né? É mulher? Eu falei, é. Fala que eu saí. Aí na hora eu botei a mão no microfone, botei a mão no telefone e falei. Falei, cara, você não vai me envolver nesses negócios, não. E ele, fala, seu idiota. Eu falei, não vou falar. Aí ia passando um amigo dele do lado de fora, ele chamou, né? Aí o amigo falou, não, atende o telefone e fala que eu não estou. Aí pegou, atendeu, falou, não, ele teve que fazer um trabalho externo, tal, não está aqui na empresa, não. Deve voltar só amanhã. Quando ele desligou o telefone, esse cara estava num ódio. Crente idiota, pega esse telefone e fala o que eu estou mandando. Falei, cara, vocês não vão me envolver nesses problemas de vocês, não. Não vou mentir, entendeu? Então, assim, vocês resolvem o problema de vocês, na hora que tocar de novo, vai lá e chama de novo, fica de prontidão aqui até acabar o dia, porque eu não vou falar. Queridos, mas eu já vivi situação também ao contrário. A gente é ensinado no seminário a não ficar contando só as vantagens, né? Só o lado positivo nosso. Mas certa vez eu trabalhava numa empresa, já tinha uns 20 e poucos anos, trabalhava em Salvador, e eu trabalhava na parte de controle de temperatura, então eu tinha que ver a temperatura das salas, regular, mudar um pouco a vazão dos dutos, do ar-condicionado, aqueles ar-condicionado central, com aquelas coisas enormes, as centrífugas enormes. E um dos chefes lá de setor falou comigo, Neylon, passa na sala tal, que o pessoal lá está reclamando. E aí, esse cara era um cara muito chato, ele pegava muito no pé, e eu na correria eu esqueci de passar. E quando era fim de tarde, mais ou menos, ele falou, Neylon, passou lá? E eu, para poder me livrar
daquela insistência dele, eu falei, não, já passei. Ele falou, cadê porque a gente passava e a gente tinha que assinar. A gente fazia o atendimento ao cliente e depois o cliente tinha que assinar a ordem de chamada, né? A ordem de serviço. Aí ele falou, cadê a ordem de serviço? Aí eu tinha deixado na sala, né? Eu falei, não, está na sala. Ele falou, tá bom então, amanhã você vai me trazer para eu ver. Gente, sabe aquele frio que dá na barriga? E meu medo não era perder o emprego, meu medo era a vergonha de ter mentido. E o pior, quem me conseguiu esse trabalho foi um pastor da igreja, um dos pastores da igreja. A família que era a dona da empresa. Gente, mas eu cheguei em casa aí, falei com minha avó, contei para minha avó o que havia acontecido. Gente, mas eu chorava de vergonha. Eu falei, cara, meu problema não é perder o emprego, mas é o meu mau testemunho. E aí eu falei, Deus me dá coragem. E era um cara implacável, era um cara que não perdoava ninguém. E aí no outro dia, eu cheguei, pronto já para passar por toda a humilhação e ser, vou falar delatado não, porque o cara não ia fazer mais do que a obrigação dele em comunicar meu chefe. E aí, de manhã, a primeira pessoa que eu encontro, Hermógenes, olha o nome do homem, Hermógenes, até eu me lembro. Baixinho assim, todo invocado. E eu chamei, eu falei, Hermógenes, preciso falar com você. E aí ele me chamava de Alonso, não lembrava meu nome, nem falava, não, você é Neylon, mas só me chamava de Alonso. Aí ele, diga Alonso, o que foi que aconteceu? E eu falei com lágrimas nos olhos, eu falei, Hermógenes, eu queria te pedir perdão. Porque ontem você perguntou se eu tinha passado na sala tal, e eu, por causa da correria, não consegui passar, e ontem eu menti para você. E eu queria lhe pedir perdão, eu sou crente, isso não é testemunho, isso não é bom testemunho e tal. Gente, sabe o coração assim quebrado? E eu falei, eu queria lhe pedir perdão, porque eu deveria ter falado a verdade para você, mas o medo de você me cobrar e eu acabar saindo prejudicado, eu acabei mentindo. Ele olhou para a minha cara, mas aquele homem me olhou com a pena. Ele falou, não, tá bom então, abre o olho, viu? Não vai fazer isso mais não. Eu falei, cara, pode ter certeza, posso morrer, mas eu nunca mais minto para você, nem para ninguém aqui. Eu falei, não, tranquilo. Deu as costas, saiu. Gente, sabe assim, quando você respira, aquele desespero que passa, sabe? E eu falei, Deus, nunca mais eu faço isso. O medo me fez mentir. O medo nos faz mentir para o esposo, para o marido, se a gente não tiver cuidado com o patrão. O medo nos faz tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. E no momento de medo, Saul fez o que ele não deveria. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Não era papel dele, não era função dele fazer aquilo. Quantos relacionamentos começam a ser invadidos pelo pecado? Aquela velha história do casal de jovens, né? O garanhão, o bonitão da igreja fala assim, você me ama, amo, então prova. Aí você já sabe qual é a prova. Aí às vezes a moça, porque está apaixonada, com medo de perder o emprego, negocia os seus princípios. É muito sério, quando nós estamos com medo, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de atitude nós iremos tomar diante de situações onde o desespero bate. Quando o aperto financeiro bate, quando a crise financeira vem, de que maneira a gente vai resolver isso? Será que a gente vai recorrer às vias da ilegalidade para poder resolver um problema nosso? Então, queridos, a primeira lição que esse texto nos ensina é que o medo pode nos levar à desobediência. Tenha muito cuidado com o teu coração quando você for tomado de medo em uma circunstância. Porque existe uma confusão muito grande. As pessoas têm dificuldade em identificar e discernir o que é provação e o que é tentação. Tiago fala que a provação, ela vem de Deus. E a provação, ela tem o objetivo de fortalecer, de confirmar a nossa fé, de nos fazer mais puros, mais fortes na fé. Só que a tentação é a circunstância que surge no meio da provação, que é justamente para nos tirar do caminho. Por exemplo,
Jesus, ele foi provado no deserto por Deus, mas foi tentado pelo diabo. E muitas vezes, no meio da provação que a gente está vivendo, vem a tentação. Vem aquela oportunidade que facilita o caminho e que nos faz ir contra a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o medo pode nos levar à desobediência. Em segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos ensina é que a fidelidade é mais importante que o desempenho. A fidelidade a Deus é mais importante do que o nosso desempenho. Seja ele familiar, profissional, espiritual. Não tem como. A fidelidade, ela é mais importante que o desempenho. O grande problema de Saul era perder a guerra. Até então, Saul não tinha feito nada de grave, né? Assim, os reis acabavam ganhando a fama, né, da vitória dos seus generais. Então, o que ele fez foi meio que tomar para si a glória que já seria dele mesmo. Mas, até então, estava tudo bem. Só que o medo de perder a guerra fez Saul pecar contra o Senhor, porque ele queria o quê? Resultado. Como é que um prefeito recém-possado, né, deixa a cidade entrar no estado de falência? Essa era a situação dele. O texto fala que tinha um ano que Saul havia assumido o trono. Pouco tempo. Um ano não dá para fazer tanta coisa assim. Um ano pode parecer coisa rápida para nós, mas para aquele tempo o ano estava tudo bem. E ele não podia falhar agora. Eu fui escolhido como rei de Israel. Eu tenho que dar resultado. Eu não posso falhar. Como que vai ficar a minha imagem? Como que o povo vai falar? Rapaz, mas o primeiro rei de Israel se mete numa dessa. O filho ganha uma guerrinha ali, ele sai gritando igual um doido, dizendo que ganhou uma guerra, agora vem o exército inimigo para poder cobrar, e ele não dá conta de resolver o problema. O que é que eu vou deixar para o meu legado? Esse era o problema de Saul. Na cabeça dele, a sua imagem estava em jogo. A sua figura como rei estava em jogo. E ele se preocupou muito mais com o desempenho que ele teria do que com a fidelidade. E ele pega, reúne o povo e sacrifica ao Senhor. Ele estava muito mais preocupado com o desempenho do que com a sua fidelidade. Nós vivemos num mundo que parece que vai abafando o nosso tempo, vai abafando aquilo que nós acreditamos como o certo para as nossas vidas, aquilo que deve direcionar a nossa caminhada com Deus. E a gente começa a ceder em muitas coisas, porque nós queremos dar resultado. Nós queremos dar resultado. Uma das criaturas que mais sofre pressão nesse sentido é o pastor. Gente, todo pastor quer dar resultado. Todo pastor quer ver a igreja crescer. Todo pastor quer uma igreja com arrecadação boa. Todo pastor quer que a sua igreja seja conhecida, seja respeitada. Não vai dizer que não quer, não, que quer. E não é só pastor, não. Você pega um líder de ministério, ele quer fazer um bom trabalho. Ele quer dar um bom resultado, ele quer dar resposta para quem confiou nele. E eu comentei com os irmãos uma certa vez aqui, que assim que eu cheguei na Centro-Sul, eu falei, cara, eu do interior da Bahia, de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, me parar numa igreja dessa, numa cidade desse tamanho, rapaz, eu não posso perder essa oportunidade, não. Eu preciso, chegar com tudo. Normal. A gente quer mostrar que foi um investimento bem feito. Investimento não, né? Não é investimento, mas assim, foi uma contratação bem feita. Sabe aquele jogador que é comprado num preço caro e chega no time para dar resultado? Tem que dar resultado. A gente carrega esse tipo de pressão. A gente é chamado porque o nosso currículo era muito bom e tinha um cara muito fera, uma mulher muito competente naquela empresa e saiu
e você chega para cobrir essa pessoa. A gente quer dar resultado. Mas a pergunta é, a que custo? E eu lembro que eu comecei a reunir uma pequena liderança que os jovens aqui tinham, os jovens estavam numa situação bem crítica, e eu comecei a visitar e fazer isso e aquilo, tal. E começou a dar um certo resultado. Só que assim, gente, é interessante isso, né? Chega um pastor novo, é aquela mal coisa, né? Não está aí, tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco acaba a magia. Acaba a magia, sabe? Que a maneira como você olhava para aquela pessoa, você admira, mas não é igual antes. E o trabalho começou a minguar. E eu comecei a repensar meu ministério, né? Preciso repensar meu ministério. Será que eu estou, né, pregando muito, tal? Tem que ter umas reuniões mais tranquilas, tal. E a gente começa a abrir mão de algumas convicções para poder ter resultado. E aí tinha tempo que melhorava, aí baixava de novo. E eu lembro que teve uma reunião em específico que eu falei, eu vou fazer essa reunião de propósito, para encher. Porque, gente, encher igreja não é difícil. Não é difícil encher igreja. Pega aqueles caras que saem com um carrinho de som aí, prometendo cura, bota para rodar nos bairros aí, manda vir, vai ter campanha de oração, 7 semanas de vigília, de jejum, e no final daquilo você vai ter o resultado daquilo que você está pedindo a Deus. É fácil encher, não é difícil não. Ainda mais se você tiver uma comunicação boa. Eu sentei com o grupo, falei, vamos programar a reunião. Não estava fazendo nada de errado na reunião, tá, gente? Mas foi uma reunião bem apelativa, assim, para que as pessoas fossem. E eu sentei e começa a chegar gente na reunião. Chega gente. E tinha um colega meu que foi, inclusive, preparar um hambúrguer gourmet nessa reunião. Aí já entendeu, né? Falou de comida, crente aparece. E aí, gente, mas meu coração estava tão triste diante daquilo. Tão triste. Deu vontade de mudar o sermão, pegar aquele sermão que Jesus fala, né? Vocês estão aqui por causa dos pães e dos milagres. E aí, teve a reunião, preguei, deu quase 40 pessoas, que para a nossa situação era muita. Na outra semana, a reunião foi aqui na igreja. 2 cânticos, oração, palavra. Sabe quantas pessoas vieram? 7 pessoas. E naquele dia, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer aquilo que a tua palavra me manda fazer. Não é que reunião de jovens, gente, não pode ter diversão, não pode ter... Não é isso que eu estou falando. Mas quando a gente começa a tentar ganhar os jovens, negociando o fundamento básico, o miolo do Evangelho, a gente começa a perder a fidelidade para ter resultado. Às vezes a gente começa a perder a fidelidade dentro do nosso trabalho para ter resultado. A gente começa a prejudicar a gente, não, Deus livre, eu e você disso. Mas, de modo geral, no nosso desafio de vida cristã, as pessoas começam a prejudicar colegas de trabalho para ter resultado, começam a negociar o tempo que poderia ter com a família para poder comprar um carro novo e passar na cara do sogro. E a gente quer ter resultado em tudo. E a gente começa a perder a fidelidade a Deus. Saul querendo resultado, desempenho, ele perdeu a fidelidade. Seria muito melhor, queridos. Deus ele sempre se mostra fiel aos fiéis. Sempre se mostra fiel aos fiéis. Eu não posso garantir isso, queridos, mas pelo caráter de Deus, se Saul tivesse falado assim, Deus, eu agi precipitadamente. Eu não deveria ter atacado os filisteus e ter afrontado desse jeito. Eu fui afoito. Deus, eu estou aqui angustiado porque Samuel não chegou até agora e o povo está indo embora. Minha vontade, Deus, é pegar aqui o isqueiro e ligar esse fogo aqui, acender essa fogueira e fazer um sacrifício ao Senhor, mas Deus, eu vou estar pecando contra o Senhor. Pai, manda Samuel vir logo, correndo.
Traslada Samuel de lá para cá para ele poder abençoar o povo. Para que a gente possa lutar com a bênção do Senhor. Pai, mas se o Senhor não fizer isso, eu entrego essa guerra em tuas mãos. Porque o inimigo já está todo na beira aqui querendo atacar a gente. E a minha esperança é o Senhor. E eu não vou pecar contra o Senhor. Queridos, vocês acham que Deus não iria olhar com misericórdia a situação de Samuel? E o problema é esse, às vezes parece que a gente confia mais nos ritos da nossa religiosidade do que no próprio Deus. Então, as duas lições que esse texto nos ensina é que o medo pode nos levar à desobediência. A fidelidade é mais importante que o desempenho. Em terceiro e último lugar, não existe bênção naquilo que desonra o Senhor. Não existe bênção naquilo que desonra o Senhor. Saul sabia disso, mas ele queria que o povo ficasse ali, e ele sacrifica. E no momento que ele está sacrificando, chega Samuel, o profeta chega. E pergunta: Saul, o que é que você está fazendo? E eu queria que vocês olhassem isso no verso 11. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Então, corrigindo aqui, Saul, ele acreditava que se sacrificasse, mesmo não sendo competência dele, de alguma forma Deus iria abençoá-lo. E olha como ele conclui o verso 12: e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pela circunstância, eu fiz o que fiz. Não existe bênção do Senhor naquilo que desonra o Senhor. Certa vez, eu conversando com um casal, e vieram conversar comigo, tal, né? Não, pastor, a gente quer a sua bênção, né? A gente quer a sua oração. Sabe aquela visão mística de que a bênção do Senhor, a bênção do pastor, vai anular o que está errado? E eu fui muito claro, falei: pode chamar pode chamar até o próprio Cristo. Não existe bênção de Deus onde não há obediência, onde não há submissão ao Senhor. Das coisas mais comuns que a gente vê por aí: gente que vive uma vida irregular, não tem compromisso com Deus, mas é frequentador de culto. Aí vai abrir uma loja. Primeira coisa que faz é o quê? Chama o pastor para ungir a loja. Aí vai o pastor passar óleo nas portas, nas roupas, em tudo, no que tiver. Igual a benzedeira, sabe? Chama um pastor para benzer o meu estabelecimento, para Deus abençoar. Mas chega lá, sonega imposto, lesa funcionário, demite funcionário, não dá o tempo que ele teve ali de trabalho. Aí quer bênção do Senhor, com a reza do pastor. Queridos, e tem pastor, tem irmão, irmã de oração que vive disso. Igual uma benzedeira. Vai o pessoal e dá o cachê depois. Qual é a bênção de Deus que há numa pessoa que vive uma vida irregular? Será que Deus é bobo? De olhar e falar assim: rapaz, aquela pessoa está na vida toda errada, né? Mas levou o pastor e ungiu as portas da casa.
Agora vai ser um jeito de eu abençoar, né? Gente, isso é idolatria. E o evangelho brasileiro, a cultura do evangelho brasileiro é essa. A gente tem uma herança do espiritismo kardecista, influência do catolicismo, da pagelança dos índios, dos cultos afros. E aí você junta essa salada toda, joga na cabeça da pessoa, e ela começa a achar que a vida cristã é da mesma forma. Que tem como a gente manipular o sagrado, o espiritual, levando uma oferta especial para Deus. Não estou levando com oferta especial, porque eu vou fazer tal coisa e eu quero que Deus me abençoe. Que a bênção de Deus, viva obedientemente. É assim que a gente tem a bênção de Deus. Samuel falou com ele, falou, hoje Deus iria confirmar o teu reino. E eu nem tinha parado para prestar atenção nisso aqui. Gente, Samuel estava dando garantia de que Samuel sairia vitorioso, de que Saul sairia vitorioso daquilo. Falou assim, hoje o Senhor confirmaria o teu reino. Mas olha o que você fez. Queridos, a gente deixa de ter a bênção de Deus em tanta coisa na nossa vida. No nosso trabalho, no nosso casamento, na criação dos filhos, nos nossos empreendimentos, porque a gente quer ser dirigido pela circunstância. As nossas decisões são tomadas por conta do contexto que a gente está envolvido. E se tiver que quebrar o mandamento do Senhor para eu poder me safar daquela situação, eu vou fazer. Nós não podemos ignorar a consequência do nosso pecado, irmãos. Nós não podemos ignorar a consequência do nosso pecado. Às vezes na nossa cabeça Deus meio que vai dar meio que um desconto para nós. Samuel nem dialoga com Saul, de falar, Saul, cara, que situação difícil, né? Ó, já está dando para ver os filisteus ali. Não, Saul, realmente, sua situação foi difícil. Não entendo, Deus vai perdoar, porque realmente é complicado. Deus não negocia, gente. Deus, Ele quer obediência, e quando os profetas falam isso, que é melhor obediência do que sacrifício, é justamente isso. Deus quer obediência, é o verdadeiro sacrifício que nós podemos oferecer a Deus. É obediência, a entrega das nossas vidas, como um culto vivo ao Senhor. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso dízimo, gente, nada disso tem sentido se nós não vivemos de maneira obediente. É igual um homem que bate na mulher, chega no dia dos namorados, dá um buquê de flores. Que significado isso tem? Nós precisamos confrontar o nosso coração diariamente, queridos, porque a nossa fé é provada constantemente. O tempo todo nós somos pegos em situações em que a gente se vê ali entre a cruz e a espada. O que é que eu faço? Eu sei o que é certo, mas fazer o que é certo vai trazer um prejuízo para mim. Gente, não existe... Som. O maior prejuízo na vida de um crente não é perder emprego, não é perder casamento, não é perder oportunidades. O maior prejuízo para um crente é se rebelar contra Deus. É um prejuízo na nossa relação com Deus. Você pode estar bem relacionado com todas as pessoas do mundo, mas se o teu relacionamento com Deus está comprometido por causa de negociatas, isso terá um prejuízo muito maior que a nossa solidão, que a nossa dificuldade financeira, que nossos problemas de saúde. A nossa vida espiritual é resultado da maneira como a gente se relaciona com o Senhor. Que Deus possa confrontar cada um de nós diante das nossas lutas. Talvez você esteja vivendo
momentos em que o teu compromisso, a tua fidelidade a Deus esteja sendo colocada em xeque. E uma garantia que eu posso dar a vocês, irmãos, é que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena perder as delícias desse mundo para agradarmos a Deus. Porque a herança que é reservada para nós é algo que tem valor eterno. É algo que homem não rouba, que traça não corrói. Nós precisamos viver de maneira fiel, crendo que Deus olha para a nossa dificuldade, sabe da nossa luta, e de que no momento que Ele quiser intervir, Ele vai fazer. E o nome dEle será glorificado na nossa vida. O nome de Deus será glorificado através de nós. Ou pela nossa fidelidade em perder os benefícios, mas se manter firme no Senhor. E as pessoas da nossa casa, as pessoas da família, do trabalho, falam: rapaz, aquela mulher é crente. Porque as que eu conheço teria mentido para manter o trabalho. E essa está sendo demitida porque honrou o Senhor. Queridos, até na nossa perda o nome de Deus pode ser glorificado. Ele é glorificado. E se Deus resolver fazer um milagre, o nome de Deus vai ser glorificado pelo próprio milagre dele. Não tem como. Se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor será glorificado. E se não formos, o Senhor também é glorificado quando Ele nos corrige. O nome de Deus é glorificado quando Ele nos trata com firmeza para gerar quebrantamento no nosso coração.